Saúde a todos com a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do EBD Síntese Podcast. Hoje, equipe de jovens com o tema O Fim de Todas as Coisas, lição número 13, que encerra o terceiro trimestre 2024. Meu nome é Samuel Martins, sou arquiteto central da IADERN, e hoje tenho o prazer de dividir a bancada com meu amigo Wellington Teodósio, ali da ADPB, Assembleia de Deus na Paraíba, presidida pelo pastor José Carlos. Amém. Para Ok? mim é um prazer estar aqui nessa tarde, né, com vocês, poder contribuir de alguma forma nesse tema que é tão importante, um tema que, principalmente para os jovens, né, aguça tantas curiosidades e, de alguma forma, aqui, sem dúvida alguma, iremos contribuir para o crescimento espiritual e para o crescimento também de conhecimento das Sagradas Escrituras. Então, a paz do Senhor a todos, os professores, todos aqueles que vão aqui poder, juntamente conosco, aprender um pouco mais das Sagradas Escrituras. Amém. Como já dito, a lição hoje é de encerramento do trimestre, o fim de todas as coisas. Não é segredo que já estamos com essa 4 lições falando sobre, especificamente mais sobre os aspectos escatológicos do livro de Daniel, que são precisamente as revelações finais que Daniel tem diretamente, né, que se iniciam ali no capítulo 7 e vão até o capítulo 12. E hoje é o dia de encerrar esse trimestre com chave de ouro, sendo essa parte final, o objeto de estudo da aula de hoje, o que podemos considerar a revelação mais completa, complexa e, portanto, difícil que Daniel tem das 4 que são apresentadas ali no final do seu livro. Essa revelação compreende do capítulo 10 até o 12, então são 3 capítulos importantíssimos que conversam entre si. Para você entender o 10 é importante ter entendido o 12 e assim sucessivamente. E o desafio fica para nós, professores, neste domingo, de, em tempo recorde, conseguir trazer satisfatoriamente uma análise, mesmo que rasante, por cima desses versículos aqui que se encontram nestes capítulos, né? Então, sempre fica a recomendação da leitura semanal, muito importante para se dar contexto no que vamos analisar hoje, para este domingo, e também as estratégias pedagógicas para que você consiga deixar a aula interessante, porque neste assunto há um grande risco também de ficar tão profundo que se torne menos atrativo para alguns públicos, né? Especialmente o público jovem, que está acostumado com o padrão de consumo de informação, né, Wellington? E a gente precisa justamente trazer essa mensagem de Daniel, é, não modificada, mas de forma mais palatável, de forma que os alunos possam entender, compreender a importância de se estudar esse livro histórico e, especificamente, neste domingo, as profecias que estão no capítulo 10 a 12 do livro, certo? Então é muito importante que o professor esteja atento, use da criatividade dos recursos que estão disponíveis em sala de aula, para que possa trazer uma aula mais interessante ainda. É, então, antes da gente começar a falar sobre a orientação pedagógica da lição, que é bem importante também que seja trazida pelo professor, queria pedir para o irmão Wellington fazer a leitura de um texto bíblico que se aplica perfeitamente à questão que vamos analisar aqui neste trimestre, né, e que, de certa forma, também encerra o grande mote dessa lição, né? Por que que a gente estuda Apocalipse? Por que que a gente está passando também 3 meses falando sobre isso na Escola Bíblica Dominical? Verdade. O texto escolhido se encontra no livro de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 10, que diz assim: Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Uma passagem mais atual do que nunca, né? Principalmente quando a gente vai aqui esmiuçar um pouco os versículos 11 e o 12. O 11 que fala dos falsos profetas, né? E hoje até comentávamos um pouco antes que existem igrejas para todos os gostos, né? Existem igrejas para todas as ideias, para todas as correntes. Hoje nós comentávamos há um pouco de tempo atrás que existem muitas pessoas que buscam o conhecimento da Bíblia não para moldar a sua vida à verdade bíblica, mas estudam muitas das vezes a Bíblia
buscando criar artifícios para enquadrar os seus gostos, os seus prazeres, os seus desejos, para tentar, em outras palavras, maquiar pecado, né? Mas a Bíblia já fala que não há nada que esteja oculto que não venha a ser revelado, seja agora ou no fim dos tempos, né? Então, esse versículo 11 ele é muito atual no tocante aos falsos profetas. E no versículo 12, que fala sobre por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E nós hoje estamos presenciando isso aos montes, né? Pai matando filho, filho matando pai, as pessoas, a compaixão chegando a níveis estarrecedores, as pessoas já não têm mais compaixão uma pelas outras, já não se preocupa mais com as outras, o amor ao próximo virou algo relativo, né? É sempre o eu, a arrogância, a prepotência. Então, em especial, o versículo 11 e o versículo 12 nunca foi tão atual como nós estamos vivenciando hoje, e não apenas fora. Infelizmente, dentro das igrejas, nós temos visto em alguns momentos situações como o versículo 11 e como o versículo 12 vindo a acontecer. Exatamente. Justamente a gente está encontrando aqui nas palavras de Cristo, que faz parte do sermão profético dele, a respeito do princípio das dores, que é o tempo em que vivemos, e a profecia de Daniel, que analisaremos a seguir, é o tempo imediatamente subsequente a esse início das dores. É muito importante entender onde nós estamos na história para que possamos, então, estudar o livro de Daniel e aproveitar os ensinamentos que ali a gente pode extrair. Ah, a gente vive num contexto, como o irmão Wellington já falou muito bem, onde onde o irmão Wellington já falou muito bem, que a iniquidade se multiplica de sobremaneira, que os falsos profetas se acumulam em grandes multidões, atraem o povo não pelo aquilo que Deus entrega enquanto evangelho, enquanto revelação, mas por aquilo que elas querem ouvir, satisfazendo os próprios egos, né? Amontoando para si doutores, até há essa referência bíblica também. Mas na palavra de Cristo, aquele que perseverar até o fim será salvo. A gente encontra o consolo e a justa esperança do crente em receber seu galardão e receber a coroa da vida de Cristo. Esse é o grande prêmio que nos está reservado. E como parte desse grande contexto cósmico que Cristo deixa para a igreja, ele deixa as revelações dos fins das últimas coisas. Em Apocalipse, na visão de João, e naquele que é chamado também o Apocalipse do Antigo Testamento, que é o livro de Daniel. E essa sendo, como a gente já mencionou, a terceira e última revelação que Daniel relata, sendo ela dividida nesses 3 capítulos, portanto, a mais extensa e complexa, ela apresenta detalhes do fim das últimas coisas que também são muito valiosos, que refletem-se no livro de Apocalipse e que influenciam diretamente naquilo que chamamos da esperança do crente, no entendimento do fim das coisas, do fim dos tempos. Então, a proposta tem essa complexidade, mas é justamente essa complexidade que é sua beleza. Então, que o professor seja inspirado por Deus para trabalhar esse conteúdo em sala de aula e que os alunos possam aprender cada vez mais no Senhor. Aproveitar esse tempo de qualidade, essa hora que a gente recebe no domingo de manhã, que é uma hora extremamente disputada, irmão Wellington. Veja que o domingo de manhã, a partir de 9, 9h30 da manhã, você ter uma hora de atenção plena de seus alunos nesse contexto, não é qualquer professor que consegue. E Deus preparou essa turma para você, está dando esse tempo de qualidade com os seus alunos para estudar um conteúdo que é denso, desafiador, é verdade, mas que é muito rico também e que em muito pode acrescentar a fé de todos nós. Então vamos lá, antes da gente entrar propriamente nos capítulos, analisar os capítulos, seguir a proposta da lição, é interessante a gente já parar aqui, analisar e trazer para a turma o quadro resumo que se encontra na orientação pedagógica da lição, que já vai apresentar os temas de cada capítulo, porque naturalmente, como bons assembleanos, os nossos alunos levam as Bíblias e revistas para a sala de aula e já abrem lá na referência bíblica que vai ser estudada. Então, eles vão abrir Daniel capítulo 10 e vão manusear a Bíblia do 10 ao 12. E como são versículos complexos, proféticos também, é interessante que eles já saibam o que, de maneira geral, vai ser tratado em cada assunto. E aí, na revista de professores, tem esse quadro, é importante que vocês reproduzam em sala de aula, você pode fazer cópias em porções de papel, já cortar e entregar para os alunos para eles terem isso, até dentro da Bíblia também. Toda vez que ele abrir Daniel capítulo 10, ele vai encontrar aquele papelzinho da aula, da sua aula de domingo, e vai poder ter aquela referenciazinha, um resumo do que se trata cada capítulo. No capítulo 10, Daniel se encontra
com a revelação de um homem vestido de linho. E aí, nessa visão, esse homem fala sobre um conflito espiritual com o príncipe da Pérsia e apresenta o propósito do que ele iria dizer ali. Logo em seguida, no capítulo 11, já é uma profecia no capítulo 11 já é uma profecia sobre os reis do norte e do sul. Nessa profecia já se detalha bastante, inclusive é extenso em relação à quantidade de versículos, detalha as guerras, traições, batalhas, estratégias, realmente com riqueza de detalhes, é importante sempre frisar isso, terminando com referências escatológicas, né? Referência às vitórias de Deus no fim dessa revelação do capítulo 11. E o 12 já vai falar sobre o tempo do fim e a ressurreição dos santos, e a ressurreição dos ímpios e dos santos. E ele contou com a mensagem desse fim dos tempos, né? Menciona a ressurreição dos mortos e o livro da vida. Daniel é instruído a fechar e selar o livro até o tempo do fim. Então, com esse pequeno panorama, você já vai contextualizar bem e de maneira introdutória perfeitamente para o seu aluno conseguir entrar na análise do texto bíblico, do conteúdo da lição propriamente, entendendo onde ele está hoje, o que é que ele vai analisar no passado e o que é que ele vai encontrar em cada um desses capítulos, em cada uma dessas partes de revelação que juntas fecham esse último bloco do livro de Daniel. Então vamos entrar agora propriamente na lição. Tópico 1, preparando-se para receber a mensagem do céu. Subtópico 1, a aflição de Daniel. Aqui o comentarista faz um destaque a respeito dessa aflição que ele passa. Se a gente for analisar, o capítulo 10 começa mencionando, contextualizando historicamente, no tempo onde Daniel estava, né? Então ele se encontrava no terceiro ano do Ciro, rei da Pérsia. Ele recebe uma revelação. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. Esse é o primeiro contexto que nos é colocado, onde essa revelação é dada no terceiro ano de Ciro. Ora, se no primeiro reinado de Ciro ele emite o decreto que autoriza o povo a voltar, e existe o início dos trabalhos de reconstrução do templo, no terceiro ano de Ciro já fazia 2 anos, pelo menos, que o povo já estava autorizado a voltar. E por que que Daniel estava triste? Porque existe aqui um contexto de paralisação das obras do templo, que é relatado em Neemias, e é nesse contexto que acreditamos que Daniel se encontra. E aí por isso que no versículo 2 relata-se que naquela ocasião, que ocasião? Terceiro ano de Ciro, ele estava triste, provavelmente por isso, pelo sofrimento de ainda não ter a perspectiva da restauração do templo. Eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei. E não usei nenhuma essência aromática, não passei perfume nem desodorante. Até se passarem 3 semanas, 21 dias. Então aqui está relatado essa constrição e aflição que Daniel sofria, portanto, o período de consagração, onde ele fica buscando a Deus com todas as suas forças. E daqui a gente pode extrair diversos ensinamentos. Com certeza, sem dúvida alguma. Podemos ver que quando o Senhor vem aparecer a ele, ele está em um momento que ele vinha se jejuando, que ele vinha pagando o preço, que ele vinha se consagrando. E então o Senhor se revela a ele e começa a falar o que nós vamos ver no capítulo 10, capítulo 11 e no capítulo 12, né? E aqui uma observação. Muitas das vezes nós costumamos falar que para ouvirmos a voz de Deus, precisamos estar em constante consagração e, de fato, a gente vê isso materializado aqui em Daniel. Ele está em um período de consagração, ele está aqui jejuando, buscando a face do Senhor. Está certo que movido por um sentimento de tristeza, mas ainda assim ele está buscando aquele que realmente pode ser o seu consolo, aquele que de fato é o seu consolo. Mas também existem pessoas que não estão buscando a Deus e podem vir a ouvir a voz de Deus, mas não vão ouvir aquilo que eles desejam, não vão ouvir os mistérios do céu. Talvez o que ele escute seja um confronto, seja confrontando o seu pecado, confrontando a sua situação de vida. Mas quando você está no centro da vontade de Deus, quando você está jejuando, buscando ter intimidade com Ele, no centro realmente da vontade de Deus, Deus vai falar talvez não o que você queira, mas aquilo que Ele quer para o seu crescimento, aquilo que Ele quer para o seu amadurecimento, ou no caso aqui de Daniel, que o Senhor vai revelar algo do futuro, ou então algo para que você seja um canal para passar essa mensagem para terceiros, né? Isso é verdade. Até fazendo uma retificação aqui da minha fala anterior, eu citei o livro de Neemias como relatando a paralisação da construção do templo, mas na verdade está no capítulo 4
de Esdras. Então, fica só a ressalva aí, professor que anotou Neemias, anote capítulo 4 de Esdras. Você vai encontrar lá realmente a construção do templo sendo proibida, paralisada, e isso contextualizando então o sofrimento e a aflição de Daniel. E Exato. continuando, o que é bonito aqui, Wellington, que eu vejo, já faço um primeiro destaque no versículo 1 mesmo, logo quando ele contextualiza o ambiente cronológico no terceiro ano do reinado de Ciro, fala que Daniel recebe uma revelação. Então aqui já tem uma palavra revelada da parte de Deus que já nos consola também, assim como Daniel foi consolado por receber de Deus uma revelação, a gente tem que encontrar na narrativa dele também a esperança de que receberemos consolo também da parte de Deus no tempo oportuno, no tempo certo. Esse tempo certo também a gente aprende na história de Daniel, que ele sofre ali, fica triste por 21 dias, mas isso faz parte do plano de Deus, a gente vai ver mais na frente, que pela soberania divina importava que Daniel passasse aquelas 3 semanas buscando a ele incessantemente em consagração. Da sua soberania e misericórdia, Deus entende que isso era importante para Daniel, que também é importante para a gente, afinal, a gente está estudando isso hoje, essas 3 semanas de consagração dele, que a gente possa entender também que o tempo de sofrimento é um tempo de intimidade também, de buscar a Deus. Já dizia o poeta Lázaro, né, que em memória, que o deserto é a escola do Senhor, né? Então, Daniel passava aqui por um período de deserto e recebe uma revelação, mesmo nesse contexto de tristeza. Aliás, especialmente nesse momento de tristeza, né? Então, Deus tinha um propósito com a paralisação da construção do templo lá em Jerusalém. Deus tinha um propósito também no sofrimento, na tristeza que Daniel passava. Deus tinha um propósito também no sofrimento que você passa. Deus tem um propósito naquela bênção que se tarda a chegar. Em tudo há um propósito divino. Basta que a gente se encontre na posição de, no 21º dia, ainda estar buscando a Deus e poder receber o anjo dele e receber a palavra, receber o consolo. Então aqui já fica essa primeira reflexão para a gente. Verdade. E você falando do período de sofrimento que Daniel passou, se formos olhar muitas das grandes revelações que nós temos nas Sagradas Escrituras, a pessoa que recebe aquela revelação, o período que antecede, é sempre um período de sofrimento. Se a gente for olhar, ele foi isolado na ilha vulcânica de Patmos, na ilha vulcânica de Patmos. E naquele momento ele recebe uma revelação da palavra de Deus, que é o livro do Apocalipse. A gente está estudando o Apocalipse aqui do Velho Testamento, como ficou conhecido, né? Daniel é conhecido como o Apocalipse do Velho Testamento. Jeremias também, em um momento de aflição, ele recebe uma revelação da parte de Deus. E assim, vários outros momentos da Bíblia, nós podemos identificar situações como essa de Daniel. Lembrei-me agora também de um hino do nosso hinário, da nossa harpa cristã, bastante conhecido, que fala exatamente isso, né? Que os mais belos hinos e poesias foram escritos em momento de dor, em momento de tristeza, né? Quando estamos mais sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Exatamente, é o propósito do quebrantamento, né? A gente tem também que encontrar propósito desse sofrimento. Paulo mesmo dizia que alegrava-se nós devemos nos alegrar nas tribulações, né? Que realmente não há vitória se não houver prova. Ninguém ganha do nada. A gente passa por uma aflição e quanto maior a aflição, melhor para Deus. Porque quando o problema é difícil, né, Wellington? Então aí você resolve. Quando o problema é difícil, a gente acorda mais cedo, vai trabalhar, vai resolver o problema, né, para desatar aquela situação que está sendo difícil nas nossas vidas. Agora, quando se torna uma impossibilidade, que aí é só um milagre na vida do crente, aí, meu irmão, fique feliz, porque é quando Deus vai começar a agir. Porque o que é difícil a gente faz. Agora, o impossível, aí é a especialidade de Deus. Aí é onde Deus começa a agir, é onde você vai ver os milagres e maravilhas acontecendo na sua vida. Amém? Amém. Existe, a gente às vezes espera de Deus os milagres, mas não entende o contexto em que os milagres são dados, né? É no Por vezes, contexto realmente da peleja. por vezes não entendemos o que está acontecendo, não entendemos o contexto da situação, mas a Bíblia fala: aquilo que eu faço agora tu não entendes, tu entenderás depois. A gente vai ver também na tempestade, quando os discípulos estavam ali. Ali é um local que, se você for ler a história, a tempestade foi repentina, né? Foi repentina, ninguém esperava. Todos os discípulos eram experientes. Ninguém esperava aquela tempestade, mas mesmo assim veio a tempestade, entraram em desespero, pediram ajuda a Jesus Cristo
mas aquela tempestade teve um viés pedagógico também para aqueles discípulos. Então, nas nossas vidas também é assim, passamos por situações que às vezes não entendemos o porquê, mas precisamos confiar em Deus e saber que Ele tem o melhor para nós, Ele sabe todas as coisas, e o que nós não entendemos agora, lá na frente o Senhor haverá de esclarecer, e aí sim entenderemos o porquê passamos por todas as situações. Mas o mais importante é sempre confiar no poderio, na soberania do nosso Senhor Jesus. Aí veja como essa lição é rica. A gente mal chegou, mal começamos aqui o capítulo 1, quer dizer, o primeiro É isso. capítulo, né, que seria o 10. Mal começamos e já temos aqui assunto para um podcast inteiro, só sobre esse propósito do sofrimento, né, a bem-aventurança dos que sofrem, porque serão consolados por Deus. E a gente poderia falar muito mais, o que não dizer de José do Egito, que começa a sua trajetória quando começa o sofrimento. Enquanto ele está mimado na casa do pai, recebendo os luxos e os bônus, ele é alvo de olhares cruzados, de má intenção. Agora, no momento em que ele é lançado num poço seco, dado como morto, é quando Deus começa de fato a agir. É quando Deus diz: Pronto, estou colocando na sua vida, José, as primeiras dificuldades. É o meu primeiro grande presente. Você está entrando na primeira turma, está pagando a primeira cadeira da faculdade do Senhor. E aí ele passa por um período de relativa administração de farturas, enquanto escravo gerente na casa de Potifar. Depois, justamente, é lançado na cadeia, passa por um período de administração de escassez. E aí ele não entende, meu Deus, a minha vida fica horrível, aí ela fica melhorzinha. Depois fica péssima, aí eu viro pelo menos gerente do cárcere. Aí depois fica ruim de novo, porque quem eu ajudei, o copeiro, esquece de mim, né? Passa 2 anos para lembrar que eu existo enquanto eu pedi que ele se lembrasse rapidamente, mas eu só fico aqui esquecido nesse poço, nessa prisão. Então, esses momentos de escassez, de fartura, de administração, de adversidade, foi o que preparou José para chegar diante do faraó com a interpretação de Deus e ali estava o homem, o melhor homem do Egito, para administrar 7 anos de fartura, como na casa de Potifar, 7 anos de escassez, como na cadeia. Ali estava o administrador perfeito, junto com o grande problema que o Egito enfrentaria. Através dos problemas da vida de José, ele teve as ferramentas, as condições de ser posto diante de Faraó e ser o homem certo, na hora certa, no lugar certo. Então, nunca, nunca, nunca é difícil, mas não despreze os desafios, não despreze os momentos de sofrimento, porque é ali onde reside o crescimento, o aperfeiçoamento da parte de Deus. Enquanto a gente não entender isso, a gente tem que continuar na cadeia, tem que continuar no poço, até apresentar diante de Deus um coração ensinável. Então, aqui na história de Daniel, a gente tem gancho para tudo isso. E aí puxa para José, e aí acabou a aula, você não saiu nem É, do versículo 3 ainda. Não é verdade, Wellington? Então tá aí o grande desafio. São 3 capítulos riquíssimos, profundíssimos, e que a gente precisa é, articular bem essas ideias para que o tempo seja satisfatório, né? Para todas as ideias que devem ser apresentadas aqui. E já partindo para o próximo ponto, deixando de lado tudo que a gente poderia ainda continuar aprofundando, né, meu irmão? Vamos agora falar sobre esse versículo 4, que no 24º dia do primeiro mês, estava eu em pé junto à margem do grande rio, o Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho. Primeiro grande personagem celestial que aparece aqui no relato de Daniel. Ele vai em seguida relatar como esse homem vestido de linho se apresentava, né, com um cinto de ouro puríssimo, o corpo era como o berílio, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas. E essa primeira visão que ele tem, ele relata no versículo 7: Somente eu, Daniel, tive a visão, os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. A gente vê que não era apenas uma visão, mas sim uma revelação. Ali o céu estava invadindo aquele ambiente, né? Esse ser celestial que se apresenta, esse homem vestido de linho, como é qualificado pelo profeta, ele, só ele consegue vê-lo, contemplá-lo, os outros não o veem, mas temem a presença, eles sentem essa presença. Daniel relata que eles nada viram, mas foram tomados de pavor e fugiram e se esconderam. Onde é que na Bíblia tem uma história muito parecida? Atos capítulo 22, versículo 9, Paulo no caminho de Damasco. Você encontra também uma grande similitude àquele encontro de Paulo com Cristo, né, onde apenas ele também contempla o Cristo.
os cavalos dos outros se espantam também por aquela presença que é perceptível no ambiente, mas que é visível apenas àquele que era alvo da revelação divina. Então, aqui a gente não encara apenas como uma visão, um sonho profético, como ele tem no capítulo 7, no 8. Aqui a gente entende que, de fato, é uma visão celestial real que Daniel contempla ali. Aí a gente eu sei que já surgiu a pergunta, né, Wellington? E quem é esse homem vestido de linho? Exato, Pois é, exato. exatamente. O que é que você tem a dizer, meu irmão? Quem é o homem vestido de linho? Então, precisamos fazer aqui uma pontuação do que a nossa igreja, os nossos professores, aqui a gente pode citar em números, mas não vou me alongar, mas o que a nossa igreja segue. Nossa igreja acredita que, de fato, este homem é Jesus Cristo, é o Cristo encarnado aqui. Porém, existem correntes que interpretam de outras formas. E eu poderia dizer aqui, e se Samuel concordar comigo ou tiver alguma discordância, pode pontuar, eu poderia aqui narrar 3 correntes que tratam a respeito desse tema. Corrente A, que acredita que seja o Cristo narrando todo o capítulo 10. A corrente B, que não acredita que seja um Cristo, mas que seja um anjo que está falando no capítulo 10 e não tem a presença do Cristo. E tem a corrente C, que acredita que sim, do versículo 5 ao versículo 6 é o Cristo realmente falando, mas com a presença de outros 2 anjos, que são esses outros 2 anjos, os mensageiros, que começam a falar aqui a partir do versículo 10, usando como respaldo o capítulo 12, no versículo 5, quando ele cita 2 anjos nas extremidades do rio, e o homem de linho fino, que seria o Cristo, sobre as águas, acima das águas. E essa última corrente, a corrente C, é a que a nossa igreja, a nossa Assembleia de Deus, a nossa teologia segue. Inclusive, eu e Samuel fizemos algumas pesquisas a respeito, conversamos com alguns pastores mais antigos que confirmaram também essa mesma linha de raciocínio. Correto, Samuel? Perfeitamente. A gente, quando se confrontou com esse tema aqui, disse: Wellington, a gente precisa conversar aqui com os universitários, né? Vamos ter que falar com o pessoal mais experiente. E realmente, o primeiro ponto é que não há nenhuma necessidade, obrigação, e nem a Assembleia de Deus tem uma teologia, vamos dizer assim, oficial para isso aqui. Não existe uma interpretação única, cravada, de quem é ou quem não é esse ser. A gente tem essas correntes, e a mais bíblica, mais racional das interpretações, é justamente a terceira opção, que foi a mais recorrentemente, aliás, por unanimidade, até dentro da nossa consulta, né, do nosso grupo de amostra, foi também a desposada por esses pastores de alto calibre, né, de muitos anos aqui, que atuam tanto no estado do Rio Grande do Norte como na Paraíba, pessoas que estudam bastante a Bíblia. A nossa idade somada talvez seja o tempo de ministério desse Exato. pessoal, né? Então eles têm uma tradição muito forte, eles primeiro reconhecem que não há necessidade de cravar nada e nem há problemas em crer diferente. Não há problema também de chegar no céu e Jesus dizer: ei, não era eu não, lá no capítulo 10, versículo 4, eu não era o homem vestido de linho. Aí todo mundo, tudo bem, quem estava certo era fulano, Beltrano. Ou então dizer, era eu mesmo. E aí o pessoal que não cria que era, tá com galardão menor? Não, também não. Então, exatamente, eles se filiam pela tese C, de que no versículo 4 e 5 é apresentado o homem vestido de linho, esse ser que já está sobre as águas, que é contextualizado no capítulo 12, e que já também, desde o princípio, esses 2 anjos auxiliares estão cada um ali na margem, né? Mas que essa visão completa da revelação é dada apenas quando você chega ao capítulo 12, mas eles já estão aqui desde o princípio. E aí esse ser vestido de branco sobre as águas já está lá desde o princípio. E ele, a partir do versículo 10, a tratativa, os toques, inclusive, que Daniel vai recebendo, eles não são dados pelo homem vestido de linho, mas sim por esse anjo que está ali auxiliando Daniel a receber aquela revelação. Exato. Só para o pessoal entender, um dos motivos que levanta esses questionamentos, se de fato era o Cristo ou não, se justifica pelo que a gente vai encontrar, nós vamos encontrar no versículo 11, que diz assim: E me disse Daniel, e me disse, Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer e levanta-te sobre os teus pés. Agora que vem a frase, porque eis que te sou enviado. Existe um questionamento aqui, se é o próprio Cristo, porque ele seria enviado para passar uma mensagem. Então, esse é um dos primeiros questionamentos que tem, para não ser tão bem aceito que o versículo 11 seria o próprio Cristo
falando. E a gente vai seguir aqui ainda no versículo 12, quando ele diz: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. Essa é a segunda frase que causa aí essas divisões de correntes no tocante a se é o próprio Cristo falando todo o capítulo 10, ou se é um anjo falando todo o capítulo 10, ou se é o Cristo e os anjos que a gente vai encontrar no capítulo 12, nas extremidades do rio, que estão passando a mensagem. Então, essas duas frases, porque eis que te sou enviado, e a outra frase que se encontra no versículo 13, que diz, veio para ajudar-me, é que causa um pouco esse conflito. Acredito que se não tivesse essas frases, seria aí, acho que unânime, Mais fácil, é. exato, acho que seria unânime, que todos iriam achar que seria o próprio Cristo aqui. E a gente pode também É, afirmar que seria o anjo por conta do versículo 9. Eu até conversei isso com Samuel antes. Ele descreve o Cristo no versículo 4, 5, 6 de uma maneira tão precisa, tão cirúrgica, tão exata. Então, quando a gente pula para o versículo 9, ele fala, contudo, não, versículo 10, correção. E eis que uma mão me tocou. Ele fala de eis que uma mão, alguém indefinido. Ou seja, ele fala de uma maneira precisa e cirúrgica no versículo 4, 5 e 6, mas no verso 10 ele fala de alguém indefinido. Então, assim, esses elementos nos ajudam aí a seguir essa corrente C, que é, de fato, tem o Cristo aqui no 4, 5 e 6, mas que a partir do verso 10, são outros seres, são os anjos que estão passando a mensagem para Daniel, e a gente encontra esse respaldo lá no versículo 5 do capítulo 12. exatamente. Dentro desse contexto ainda, a gente viu aqui alguma dificuldade nos versículos 10 em diante para compatibilizar, de certa forma, essa fala com Cristo, né? Não seria tão comum ver Cristo referindo-se a essa forma, dessa forma, né? Então, por isso a gente crê que seria um daqueles anjos. E por que que a gente crê que seria Cristo? Porque, primeiro, essa aparição é muito semelhante com a aparição de Cristo ressurreto a Paulo, então combina bastante também com as características de um aparecimento do Cristo pré-encarnado. Isso é também fácil de encontrar ao longo do texto bíblico. Toda essa descrição do homem vestido de linho que Daniel apresenta, diferente de Paulo, Paulo não descreve as características de Cristo ressurreto, mas aqui Daniel descreve, se assemelha bastante com a descrição que João faz de Cristo no início de Apocalipse também. Então, a gente vê por esses dois lados, seja pela aparição de Cristo a Paulo, seja pela revelação de Cristo visualmente descrita em Apocalipse, a gente facilmente consegue considerar com razoável certeza que seria Cristo também. Não seria estranho chegar a essa conclusão. Mas é importante, como o irmão Wellington disse, entender esse contexto geral desses três capítulos para poder entender que aqui também já haviam esses anjos ali perto para auxiliar. Então a ideia, pelo menos em termos de pintura dessa imagem, é que esse homem vestido de linho está acima do rio, ali pairando, e essa revelação, quando Daniel tem contato com aquilo, quando ele enxerga aquilo, eu estava até conversando com ele, então a gente diz, ele desliga o disjuntor, é como se desse um choque acima da capacidade ali, até porque ele estava fraco, 21 dias, jejum, contristado, sem comer, sem beber direito, não passava nem desodorante, ele falou que nem perfume passava, né, ervas aromáticas, que é o equivalente aos tempos modernos. Então ele está fraco lá na beira de um rio, ah, e aí, quando ele vê Cristo, vamos imaginar, vamos seguir por essa lei, não tem problema se o irmão crê que seja um anjo, ele vê aquele ser divino, não está preparado. De fato, a gente vê que esse seria um ser também mais glorioso que os demais, porque é nessa contemplação que o disjuntor desarma. E aí ele diz: Olha, ao ouvi-lo, caí prostrado, rosto em terra e perdi os sentidos. Disjuntor. Aí no versículo 10, né, em seguida, a mão de alguém tocou em mim. Ou seja, já poderia ser, ao que tudo indica, aqueles seres que estavam à beira do rio, né, em cada margem, toca nele, esse primeiro toque divino através do enviado de Deus, e através desse toque, me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E aqui tem um primeiro toque de Deus de restauração.
na vida de Daniel. Então, há uma restauração divina disponível para ele, e ele diz: Daniel, você é muito amado, preste bem atenção ao que vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé, tremendo. Então, aqui ele ainda estava com dificuldade. E aí ele prossegue, né? Eu vou poupar esse versículo 12, que aqui existe aquela questão da batalha, Wellington, e vou passar para o segundo toque. Que aí, quando ele fala essas coisas, que está no 12, e a gente vai voltar para ele logo em seguida, quando fechar essa aspas dos toques de Deus, é, ele diz: quando ele me disse isso, prostrei-me, posto em terra, sem conseguir falar. Então percebe que até agora Daniel não fala nada. Daniel apenas, na primeira vez, desliga o disjuntor quando contempla o homem vestido de linho. Agora ele levanta tremendo, ainda dá para ouvir alguma coisa. E aí ele ouve, e quando ele diz, ele se prostra de novo, rosto em terra, mas não sem sentido, sem conseguir falar. Então, um ser que parecia homem tocou nos meus lábios. É o mesmo. Aquela mão que ele percebe, aquela mão que encosta nele, ele relata dessa forma. Agora ele já tem mais consciência. Aquele ser que se parecia um homem toca nos lábios dele, ele abre a boca e começou a falar. Então é no segundo toque de Deus, no segundo fortalecimento de Deus, Daniel consegue falar alguma coisa. E aí ele disse àquele que estava em pé diante de mim, olha, você vê que é aquele que está em pé diante de mim. No capítulo 12, o homem vestido de linho ainda está sobre as águas. Então, você já vê que é mais um argumento que reforça a presença dos dois anjos desde o princípio. Então ele disse àquele que estava em pé diante de mim: estou angustiado por causa da visão, meu senhor, e quase desfaleço. Como posso eu, teu servo, conversar contigo? Minhas forças se foram e mal posso respirar. Ele só consegue falar ainda as preocupações, assim, de não conseguir ainda falar direito, e não conseguir respirar direito. E aí vem o terceiro toque. O ser que parecia homem tocou em mim outra vez e me deu forças. E ele disse: não tenha medo, você, que é muito amado, que a paz seja com você, seja forte, seja forte. Então, a gente vê aqui nesse parênteses que a gente faz na narrativa dessa revelação, que o anjo do Senhor toca em Daniel 3 vezes, né, lhe dá força para continuar, restaura suas forças, abre sua boca, retorna sua consciência quando necessário e entrega palavras que todos nós precisamos receber em algum momento da nossa vida, né? Daniel, você é muito amado. Daniel, seja forte, que a paz seja com você, não tenha medo. Então, são mensagens de ânimo. A gente vê a restauração física, espiritual e, inclusive, emocional, porque é muito importante ouvir essas coisas também de Deus. E imagina você, naquele contexto, com a idade que Daniel tinha, remonta-se a 84 anos de idade, ainda ser alvo do amor de Deus, ainda ser alvo da preocupação dele de receber por parte dele consolo de 3 seres celestiais espetaculares, e é o que tudo indica do próprio Cristo pré-encarnado. Então aqui há realmente uma maravilha da parte de Deus, um ensino grandioso para toda a juventude, em que mesmo em contextos de adversidade ou de um período que você está desfavorecido, como é o caso do Daniel, exilado ainda na Babilônia, ele não volta. Aí a gente pode conjecturar, não volta à Babilônia porque não volta da Babilônia para Jerusalém porque não quis, provavelmente ele quisesse. Não volta à Babilônia, não volta da Babilônia porque o rei Ciro não autoriza que ele vá, porque ele enxerga valor no serviço de Daniel e quer ele perto dele, talvez. Por isso, talvez a tristeza ainda mais aprofundada a saber que mesmo aqueles que voltaram são proibidos de reconstruir o templo ainda. Então, mesmo no contexto onde está tudo ruim, você ainda tem motivos para ser feliz, você ainda tem motivos para continuar buscando, porque Deus ainda te ama. Deus ainda amava Daniel, Deus ainda enxergava valor em Daniel. Mesmo com mais de 80 anos de idade, ele ainda envia 3 dos seus para trazer consolo àquele homem. Exatamente. Eu achei muito bacana essa pontuação que você fez a respeito dos 3 toques divinos em Daniel, porque como a gente, quando voltamos para o início do capítulo 10, como nós já pontuamos aqui, nós vemos o Daniel fraco, abatido, triste, solitário, né? Mas a gente vai vendo aí que Deus, quando se aproxima de Daniel, o primeiro toque é para levantá-lo. Então o Senhor começa a falar com ele. O segundo toque é para ele falar. E o terceiro toque já é para ele ter força. E ainda fala, seja forte, seja forte. E da mesma forma, ocorre nas nossas vidas, né? Ou seja, ele vai trabalhando, o Senhor tem um projeto nas nossas vidas, quando nós temos ciência do chamado, do que Deus tem para as nossas vidas,
as coisas não vão acontecer de uma hora para outra, não é simplesmente um botão. Nós vamos passar por um processo de amadurecimento, um processo de ganho de experiências, né? E não se ganha experiência melhor do que no deserto, como o Daniel vinha passando, né? Então, cada toque desse do Senhor foi ele trabalhando, como você bem pontuou, em uma área diferente na vida de Daniel. Cada toque desse dele, né, que o Senhor deu em Daniel, era um toque preparando ele, trabalhando ele, para que ele, após tudo isso, ele tivesse pronto, preparado para receber toda a revelação e assim passar para o povo. Exatamente, é uma revelação dura e detalhada, né? Imagine se Muito. Daniel conseguiria se lembrar de tudo isso, né? Se Exato. tivesse fraco ainda, fragilizado daquele encontro glorioso, né? Então a gente vê isso porque realmente, na minha percepção, de novo, não estou com a intenção de cravar nada, é passível de mudar de opinião ainda, mas vejo com bastante tranquilidade que Daniel, o relato de Daniel a respeito do que ele enxerga vai ganhando mais clareza à medida que ele vai recebendo os toques. Não sei se isso fica também evidente para os irmãos que estão nos assistindo, mas eu vou percebendo isso, que primeiro a mão de alguém toca nele, aí depois já consegue dizer, não, é um ser que parecia um homem, e isso vai ganhando mais clareza, e no 12 ele já está dizendo bem tranquilamente, ó, estava lá no Tigre, tinha um do lado, um do outro, o outro ainda estava flutuando ali, então para mim há uma progressão na clareza dessas revelações aqui, né, inclusive do que ele vai lembrando e conseguindo consignar. E aí, quando ele está bem, aí é quando vem a mensagem de que vai realmente revelar, descortinar e iniciar a revelação que aquele ser veio trazer, né? E é o capítulo 11 propriamente. Agora, voltando como a gente prometeu, né, Wellington? E no capítulo 12, esse ser que da nossa corrente é um anjo, né? Porque no versículo 10 e 11, ele ainda está sendo sustentado, tocado por um daqueles anjos que estavam ali à beira do rio. Esse ser, para a gente, repito, seria um anjo. Ele prossegue: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com o rei da Pérsia. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. E aí entra o 15, né? Quando ele disse isso, prostrei meu rosto em terra, sem conseguir falar. É quando ele recebe o segundo toque de Deus. E aí, esse versículo ele também merece uma atenção destacada, por isso a gente fez um destaque para falar depois de terminar o recorte dos toques, porque ele revela também uma realidade muito importante que não pode passar desapercebida, que é a realidade da batalha espiritual. A realidade de que a nossa guerra não é contra a carne, contra o sangue. Assim como está escrito em Efésios 6:12. Vou ler, porque esse é o momento de ler esse texto. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, de fato, aqui apresenta essa realidade do nosso mundo, não perceptível aos olhos humanos, mas de fato sensível àqueles que fazem parte do reino de Deus. Então, esse versículo 12 vai relatar justamente essa realidade da batalha espiritual, onde, evidentemente, esse príncipe do reino da Pérsia, que resiste o anjo durante 21 dias, ele não é outro senão realmente uma hoste da maldade, um demônio, bem diretamente falando, que está sobre a Pérsia, influenciando ali os reis, os governos, de alguma forma, mas dentro da soberania e permissão divina, e que no propósito divino existe uma resistência na Pérsia com esses seres espirituais, existe uma batalha lá de 21 dias, que enquanto essa batalha se desenrola lá, aqui Daniel ora, aqui Daniel se consagra, e, mas Deus não é tão forte, por que que ele não resolve esse problema? Sim, era só matar todo mundo, inclusive a gente, pecador, né? E aí estava tudo resolvido. Mas o propósito de Deus, ele é outro, né? A gente não está falando do se, a gente está falando do que foi. E de fato o anjo está lá, aparece para Daniel, diz, Daniel registra e a gente ainda fica conjecturando. Mas e se? Irmão, Deus disse, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Está aqui, é a batalha, é isso que importa, que existem essas batalhas
contra o mal no plano espiritual. E a gente precisa se lembrar que isso é real, tão real quanto o computador que está na sua frente, tão real quanto a Bíblia que você está segurando agora, é a realidade do mundo espiritual. Por outro lado, cabe a ressalva sempre em bom tempo que a gente não pode, não deve nem chegar perto dos extremos. Quando a gente fala de batalha espiritual, do reino espiritual, existe uma tendência em círculos neopentecostais, eles são frequentemente achados nesse tipo de engodo em alguns círculos neopentecostais, que não é nosso, nós somos os pentecostais clássicos, é importante sempre pontuar isso, o professor saber distinguir bem em sala de aula. Então, esse movimento de terceira onda, posterior, inclusive, muitas vezes, de neopentecostalismo importado dos Estados Unidos, aí vai misturar aspectos judaizantes nos cultos, misticismos, esoterismos dentro do cristianismo, né, desvirtuando aquilo que é cristianismo, portanto, não sendo mais cristianismo, na minha visão particular. E aí a gente encontra nesses ciclos também as famosas campanhas de batalha espiritual. E aí tem gente que compra uma faquinha ungida para colocar em casa e aquele demônio territorial não chegar ali, né? Água Ou já batizada. água, isso é exatamente. Você não sabe nem se aquilo é de Israel mesmo, a água é de Israel, né? O óleo, não sei não. Vai saber. E aí eu já ouvi relato de uma pessoa próxima a mim que saiu de uma igreja dessas, também vou poupar o nome da igreja, vou poupar também o grau de parentesco e tudo mais, mas ele estava numa igreja dessa e saiu no dia que ele chegou mais cedo, ele tocava instrumentos nessa igreja, e chegou mais cedo e estava numa campanha da equipe de oração da igreja. Ah, olha, a igreja tem uma equipe de oração, então é uma igreja séria. Seria se a equipe de oração não estivesse chegado mais cedo para orar pelas paredes e expulsar os demônios territoriais que estavam instalados ali para não atrapalhar o culto. Então, daí você enxerga uma verdadeira banalização de um aspecto tão importante e sério que é a realidade do reino espiritual e da constante batalha que as trevas têm com a luz, né? Então, o grande ponto aqui no 12 existe, é real, a gente tem um relato aqui de um ser que vem de uma batalha dessa, mas que a gente também não pode, por outro lado, cair na tentação e se desviar por um caminho herético, por um caminho que Deus não preparou a gente para ficar investindo em aguinha santa, né, benzer casa, orar por parede para expulsar demônio territorial. Ah, mas Samuel, eu já vi muita gente, comprou uma casa, comprou um carro, chama o pastor para comer um almoço lá e fazer uma oração. Não, isso aí é diferente. Você está consagrando, está em gratidão a Deus ali porque alcançou uma vitória por um carro. E a gente pode simbolicamente pegar a chave daquele carro ali, não vai orar para a chave, o demônio não influenciar a chave e não causar um acidente. Não, a questão é apenas, Senhor, nós somos gratos porque o Senhor deu essa bênção aqui ao irmão Wellington, receber a chave do carro Wellington. Então, é assim, eu conquistei uma casa, chame seu pastor, não faça a desfeita dessa não, chame o pastor, me chame o Wellington, prepara um almoço, a gente canta um louvor, faz uma oração, diz, Senhor, tu és o Deus desta casa, desta família, mas não tem nada de derramar azeite no canto das casas, passar um salzinho grosso na porta, e você começa a ir por um caminho errado, né? Que é diferente do caminho do meio, o caminho da temperança, da moderação, onde a gente de fato agradece a Deus pelas vitórias e entrega tudo que temos a Ele. De fato, como a gente até pontuou mais cedo, existem cidades, nações que possuem características, até bairros mesmo dentro de uma cidade que possuem algumas características. Mas aí você não pode isolar e dizer que ali tem um demônio que atua dessa maneira. Ali tem um demônio territorial que comanda aquela área, que tem muito disso, né? Mas não tem. Existe de fato características que por vezes tem questões históricas. A gente pode falar da África, pode falar de alguns países, de alguns estados aqui do Brasil, ou se pegar dentro da sua própria cidade, vai ter bairros que você sabe, aquele bairro ali você não vai à noite porque você sabe que ali tem uma característica muito pesada de crime, de prostituição, então você não vai ali. Mas isso não quer dizer que aquela área é dominada por um demônio, alguma coisa do tipo. Não. Você pontuou muito bem, foi muito assertivo em falar sobre a questão dos extremos, né? Nós não podemos ser extremistas nesses casos. De fato, existem características, mas isso não quer dizer que seja uma área dominada, como você bem pontuou. É um risco muito grande o extremismo dentro das nossas igrejas.
Exatamente. E a gente, como pentecostal clássico, a gente está em contato com o espiritual, a gente valoriza a ação do Espírito Santo, a gente é estimulado pelos pastores a buscar o Espírito, o poder do Espírito, mover-se no Espírito constantemente. O certo é a gente acordar pedindo a Deus, Senhor, que as batalhas de hoje sejam vencidas em teu nome e para a glória dele. Pronto, é isso. Você vai acordar para batalhar, inclusive espiritualmente. Mas não confunda com o que você vai pesquisar na internet e encontrar aí de estripulia, de meninice e de heresia, não. Então, realmente é uma palavra de moderação, né, Wellington? E aí, partindo agora, já que o tempo já vai nos empurrando e nos pressionando para o fim, o capítulo 11, onde agora Daniel já está fortalecido, né? No final do versículo 19, ele diz: Me senti fortalecido. E ele diz: Fala, meu Senhor, visto que me desse força. Isso no versículo, capítulo 10. E aí esse ser celestial começa a relatar no último versículo do capítulo 10, que já emenda, transformando o capítulo 11, iniciando ali, tem como epígrafe os reis do sul e reis do norte. Aí cabe, a gente não pode, não tem nem como a gente começar a entrar o capítulo 11 como a gente entrou no capítulo 10, porque a gente é precisado mais uns 4 podcasts, né, No Wellington? mínimo, no Para a gente mínimo. conseguir. Para terminar o 11. Para terminar o 11. O 12 nem se fala. Mas no 11 é importante pontuar, inclusive eu acredito que esse é o objetivo da lição, até porque se o irmão analisar, o próprio comentarista não tem a pretensão de esgotar o 11, porque o 11 ele é muito completo, ele traz muitos detalhes, inclusive quem desconfia da Bíblia, os críticos, usam a riqueza de detalhe do 11 e a precisão histórica, inclusive, da profecia aqui relatada, para tentar descredibilizar. Ele vai dizer assim, a crítica textual e dos céticos é tão perfeito, é tão correto, que não pode ser verdade. Isso aqui, nitidamente, foi uma pessoa que escreveu depois que tudo aconteceu. Enquanto que não, os pergaminhos, as fontes históricas remontam realmente ao período do terceiro reinado do rei Ciro. Então, a gente consegue se maravilhar em Deus aqui, enquanto os céticos mordem as costas e tentam criticar o texto pelo próprio texto. Então, aqui o que é importante é pontuar isso, e de fato aqui há um relato histórico, quando a gente vai encontrar do capítulo 11, versículo 2 a 4, a seção que trata sobre uma briga entre nações gentílicas, evidentemente entre Pérsia e Grécia. Então aqui você vai encontrar o relato dessas nações gentílicas. A partir do 5, entra em perspectiva a história de Israel. Ainda aparecem as nações gentílicas ali, mas sempre aparecem porque estão batalhando em um contexto próximo e imediato a Israel. Então por isso elas aparecem do versículo 5 até o 35. E aí, do versículo 36 até o 45, encerrando o capítulo 11, a gente já começa a ser desenhada aqui a figura do anticristo. E aí é interessante só pontuar que, semelhantemente também ao capítulo 7, onde tinham aqueles 4 animais e tudo mais, que a gente traça diretamente o paralelo entre Babilônia, eh, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, a gente também consegue, que é um paralelo histórico muito claro, a gente também consegue traçar esses paralelos para o aspecto escatológico também. Da mesma forma, essa revelação que é dada no capítulo 11 tem um aspecto histórico muito preciso, bem mais detalhado do que o capítulo 7 de Daniel, e que é uma faceta dessa revelação, a faceta histórica que é cumprida, e também a faceta escatológica, que aí também é cheia de detalhes. Que aí, a partir realmente ali do versículo 36 do capítulo 11 até o 12, a gente vai encontrar, até o versículo 3 do capítulo 12, a gente vai encontrar as referências ali mais escatológicas para os nossos dias. Aí a gente consegue traçar o paralelo do anticristo, assim como o pequeno chifre lá no capítulo 7 de Daniel, mas também esses paralelos com o anticristo também fazem referência ao cumprimento histórico, que aí os historiadores e teólogos fazem menção a Antíoco Epifânio, como sendo também aquele último e derradeiro líder que, na visão de Daniel 7, seria aquele pequeno chifre, que aí finaliza o Império Romano com ele, e aqui também na visão, na revelação de Daniel capítulo 11, a gente também tem
as atitudes ali que seriam tomadas pelo que seria Antíoco Epifânio, que escatologicamente aponta também para o anticristo. E aí esse é o link que a gente poderia fazer, Wellington, para colocar a sala em contexto, para também não passar em Albis o capítulo 11, e trazer ali algum mérito dessa questão antes de entrar no 12. Exato. Como você bem pontuou, nem o próprio comentarista tinha a intenção de esmiuçar o capítulo 11, até porque, como você bem falou aí também, é um capítulo extenso, é um capítulo com muitos detalhes. Eu lembro que até quando conversávamos, começamos a fazer uma linha cronológica dos reis, e só na primeira parte já tinha ido, acho que, um tempão só citando, né, sem entrar em detalhes. Então, não tem como, no curto espaço de tempo que o professor tem na aula, e no podcast aqui também, esmiuçar o capítulo 11. De fato, o importante é frisar que os acontecimentos do capítulo 11, pelo menos até o verso 35, foram cumpridos e que, inclusive, como você pontuou, é um dos motivos pelo quais as pessoas querem descredibilizar a passagem de Daniel especificamente, alegando que foi escrita posteriormente. Todavia, o próprio Cristo, no Novo Testamento, ele confirma a autenticidade tanto da autoria quanto do tempo da sua escrita de Daniel, né? Então, não há o que questionar no tocante a isso. E o verso 36 ao 45, que podemos dividir aí em três pontos: a aparição do anticristo, Armagedon e a derrota do anticristo, que já faz um gancho aí muito bom para o capítulo 12, de fato. Exatamente. E aí aqui é importante, no capítulo 12, quando falar da escatologia bíblica, entender qual é a visão escatológica da Assembleia de Deus. E defendê-la não apenas por ser da Assembleia de Deus, estarmos numa escola bíblica dominical da Assembleia de Deus, mas porque legitimamente, autenticamente, é a visão, no meu ponto de vista, o Wellington também confirmou mais cedo dele, e tradicionalmente é assim em toda a Assembleia de Deus, é a visão mais bíblica, mais correta, mais próxima do que a gente encontra na escatologia de João, no Apocalipse, inclusive na de Daniel. A gente vai enxergar aqui aspectos importantíssimos que reforçam a nossa tese escatológica e que criam problemas para quem advoga por outras teses. E aí, deixando de lado aquilo que a gente não concorda e focando apenas no que é importante, que é o que a gente concorda, mas apenas mencionando elas, a gente teria três correntes aqui escatológicas a respeito do arrebatamento da igreja. Seriam os pré-tribulacionistas, mid-tribulacionistas e pós-tribulacionistas. As de maiores destaques fica na pré-tribulacionista e pós. Nós somos pré. E esses pré e pós se refere ao arrebatamento antes, no meio ou depois da grande tribulação. Então a gente advoga a tese de que o arrebatamento da igreja será como um rapto, no abrir e no fechar de olhos, a igreja será arrebatada ao céu com Cristo, junto com aqueles também que morreram desde o início dos tempos, morreram com Cristo, também ressuscitarão, inclusive primeiro que nós, e aí teremos o corpo glorificado e nos encontraremos com Cristo nas regiões celestiais. Mas isso invisível, o arrebatamento invisível, secreto, o rapto da igreja, da noiva de Cristo, antes do início do arrebatamento. Esse período antes do arrebatamento e antes da grande tribulação, ele é referido por Jesus, como a gente abriu a lição de hoje lendo lá em Mateus 24, é o período das últimas dores, certo? Antes desse rapto da igreja, da Santa Igreja de Deus, todos os crentes, vivos e mortos com Cristo, ressuscitados e glorificados para morar eternamente com Ele. Na hora que a igreja sai de cena, aí todo aquele ambiente que já vem sendo preparado, a gente não precisa nem discutir muito, mas o ambiente filosófico, político, já até em determinados momentos religioso também, já vem encaminhado para um ecumenismo, para uma centralização de liderança global, que tudo encaminha para o anticristo. Então a gente vê uma preparação para esse momento. Então, com a saída da igreja, da noiva de Cristo aqui da terra, haverá a revelação do anticristo. Essa é a teologia assembleiana, clássica. E aí, nessa ocasião, pré-tribulacionista, então a igreja é arrebatada, o anticristo revela-se, inicia sua influência política em dois tempos. Uma metade de tempo, de 3 anos e meio, de uma falsa paz, e a segunda metade de tempo
3 anos e meio de uma grande tribulação, especificamente. Ele vai enganar Israel e tudo mais, a gente conhece bem essa história. E aí é nesse contexto que o capítulo 12 começa a profetizar também. Mais de 500 anos antes de Cristo, já havia um apocalipse sendo revelado ali para Daniel. E aí ele diz assim, no versículo 1, parte B e diante: haverá um tempo de angústia, como nunca houve, desde o início das nações até então. Esse tempo de angústia, a gente faz a ligação direta, bem facilmente, com o tempo da tribulação e grande tribulação, mas naquela ocasião, qual ocasião? O tempo de angústia, o seu povo, que povo? O povo de Deus, a igreja. Todo aquele, aí para ficar claro, todo aquele cujo nome está escrito no livro, os salvos, será liberto, será poupado desse tempo de angústia. Assim a gente interpreta. Então aqui a gente vê o texto bíblico revelado a Daniel vindo ao encontro da interpretação pré-tribulacionista do arrebatamento. E até vale a pena, professor, pontuar, aqui a gente tem um texto a favor, existem outros textos que a gente precisa interpretar mais para coadunar com uma visão pré-tribulacionista, mas o grande ponto também, Wellington, e aí eu passo a palavra para você, antes da gente entrar no versículo 2, é que, em que pese termos uma posição teológica muito clara e defendê-la tranquilamente, não é saudável que a gente vá brigar com outros irmãos que creem diferentemente. Primeiro, por dois motivos. O primeiro é que isso não influencia diretamente na salvação. Crer que você será arrebatado antes, durante ou depois da grande tribulação não muda essencialmente se você vai ser salvo ou não, né? Isso aí não seria uma fé para a perdição. Se você crer dessa forma, você vai ser perdido. Mas o segundo motivo que não vale a pena brigar é porque sempre no fim do debate, sendo honesto com as próprias ideias, a conclusão mais óbvia e razoável possível é, independentemente de qual partido você se filia teologicamente, se pré-mídia ou pós-tribulacionista, você tem que viver como um pré-tribulacionista. Então, antes de qualquer debate, pontue isso. A gente vai conversar, vai brigar, vai trazer 5 horas de Bíblia cada um aqui com os pontos, mas no fim a conclusão será: não há certeza absoluta para nenhum caminho. Portanto, o caminho mais seguro é viver como um pré-tribulacionista. Porque se a gente estiver preparado para Jesus voltar agora, tá tudo bem. Agora, se eu sou pós ou mid-tribulacionista e estou esperando Jesus voltar só depois que o anticristo se manifestar, que os sinais estiverem mais do que desenhados e Jesus voltar como pré-tribulacionista, e aí eu fico, porque eu não me preparei para isso. Então, todo crente sério, honesto com os próprios argumentos, eu defendo que tem que viver como um pré-tribulacionista, mesmo sendo mid, pós, não interessa. Tem que estar pronto para Jesus voltar hoje e agora. Daniel tinha que estar pronto, a gente tem que estar pronto também. Isso é verdade, né? Dependendo da sua corrente, você tem que viver como um pré-tribulacionista, até porque o arrebatamento coletivo pode não acontecer amanhã. Mas o que é a nossa vida? Basta uma queda, um alimento, um engasgou, pôr ali uma veiazinha, qualquer coisinha, acabou-se o homem, acabou-se a mulher. Então, realmente, o Verdade. arrebatamento coletivo pode não ocorrer hoje nem amanhã, mas constantemente nós vemos aí, eu vou usar essa expressão com devido respeito, o arrebatamento individual acontece diariamente. Eu estava até conversando com meu pai, que é pastor aqui em João Pessoa, que muitos pastores amigos nossos, na época da pandemia, faleceram, morreram. Então, assim, quando eu estava conversando, veio alguns pastores agora de Campina aqui para João Pessoa, e nós estávamos conversando. E começamos a perguntar: cadê o pastor Fulano? Cadê o pastor Ciclano? Ah, o pastor Fulano morreu. Ah, o pastor Ciclano infartou. As pessoas hoje não estão mais, estão sumindo. Estão literalmente sumindo. Quando você vai ver, Fulano já está na glória, Fulano já está na glória. Então, assim, constantemente tem aí, com a licença da expressão, arrebatamentos individuais. Nós temos sempre que estar vigilantes, sempre buscando estar no centro da vontade de Deus, para que não venha a ser tarde demais, né? Como o tema logo mais do congresso de vocês, a graça, né? A porta da graça ela ainda está aberta, mas no Apocalipse ela haverá de se fechar, e quando se fechar, então não haverá mais tempo para nada. Sobre o capítulo 12, especialmente, concordo plenamente, Samuel já me contou, o versículo 1 já fala propriamente da grande tribulação, não se faz necessário maiores
questionamentos a respeito disso, é muito fácil a identificação aqui. Quero fazer só uma pontuação que Samuel falou logo no comecinho sobre a questão do arrebatamento secreto, é invisível, né? E pode ser que algum dos alunos faça menção do que está lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 7, que diz assim: E eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles. O professor tem que estar atento a isso, porque aqui nós estamos falando do primeiro arrebatamento, o arrebatamento antes do período pré-tribulacional. E essa passagem do Apocalipse, capítulo 1, verso 7, já está falando da segunda vinda de Cristo. Então, é bom saber diferenciar isso, para caso o aluno venha questionar na sala de aula, você saber responder com toda a propriedade possível. Isso aí é um único ponto que eu queria deixar aqui esclarecer. No mais, Samuel foi muito cirúrgico, muito preciso na introdução aqui do capítulo 12. Fica a recomendação, inclusive, Wellington. A gente utilizou para preparar o estudo da aula de hoje a questão, o recurso, na verdade, do plano divino através dos séculos, que é uma imagem clássica. Tá na casa, tá no gabinete de todo pastor da Assembleia de Deus, tem um plano divino através É, dos séculos pregado na parede. Então, é interessante você conseguir, na internet está disponível também, você baixar esse material, mandar no grupo da turma. É um desenho muito completo e complexo que envolve toda essa questão da tribulação, essas duas fases da segunda vida de Cristo, antes da tribulação e depois da tribulação, e que, como você foi cirúrgico, preciso, na mosca, o versículo 7 de Apocalipse 1 já revela essa segunda fase. Aí é a fase onde Cristo já vem com a igreja, isso aí já é depois de tribunal de Cristo, depois de boda do cara, Cordeiro, aí já tá vindo descendo. A gente pegou subindo antes do, do- da tribulação e já está descendo, corpo glorificado, reinando com Cristo, para reinar com ele, inclusive, na Nova Jerusalém. E aí isso é muito interessante. Essas aí são as grandes facilidades que o pré-tribulacionista tem na interpretação bíblica. Um pós, por exemplo, apenas pontuando, já vai ter dificuldade porque ele já tem que ser arrebatado ali no Armagedon, já acontecer tudo isso no céu e já descer. É possível? Para Deus já é impossível, mas gasto muito mais energia para crer nisso. Preciso ter muito mais fé do que para crer biblicamente como a gente crê aqui, né? Realmente as duas fases dessa vinda, até porque existe um arrebatamento secreto e um é evidente, né? Que seria no fim da tribulação. E aí, como você falou, realmente, talvez você não viva o suficiente para Jesus voltar para você num arrebatamento invisível. Talvez você até não viva isso. E se você não viver isso, você voltará para ele. Ou ele volta para você, ou você volta para ele através da morte. Então, independentemente de qual vai ser o plano de Deus para você, viver o arrebatamento ou se reencontrar com ele através da morte, tem que viver como pré-tribulacionista. Não tem para onde correr. Volta como se Jesus, creia como se Jesus voltasse agora, nesse momento, né? E aí, para encerrar a análise do capítulo 12, acredito, até pela questão do tempo, o versículo 2 ele menciona que multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqui, evidentemente, dentro do contexto cronológico, né, dos acontecimentos que estão sendo relatados, essa multidões que dormem no pó da terra não há precisão cronológica suficiente para dizer, aqui é o arrebatamento dos que morreram com Cristo antes da grande tribulação, porque ele volta, ele digride no tempo do versículo 1 e está falando disso. Não, aqui está falando de um arrebatamento dos santos que vai acontecer para o milênio, dos santos que morrem com Cristo, né, com Cristo durante a grande tribulação, os mártires, os gentios judeus convertidos a Cristo que morrem lá, vão ressuscitar para viver o milênio com Cristo. Está falando disso. Pode ser também. O outros para vergonha, está falando da segunda ressurreição, a ressurreição dos ímpios para juízo no grande trono branco, lá no fim, para receber juízo de Deus. Pode ser que sim também. Então, assim, não há muitas certezas, porque o texto não tem a intenção de ser tão preciso. Ele apenas diz que também nessa ambiência, nesse contexto, que é o tempo do fim, multidões, muitas pessoas que dormem no pó da terra vão acordar, vão ressuscitar. Uns para a vida eterna, com Cristo, outros para a vergonha. O que é interessante aqui é que o que é que ele qualifica? Ele qualifica essa vergonha.
Essa ressurreição para a vergonha, ele detalha, para o desprezo eterno, para a morte eterna. Isso é qualificado. E aí a gente tem aqui um outro gancho teológico para o professor trazer na sala de aula, os aspectos bíblicos relevantes a respeito da imortalidade da alma. Há heresias por aí difundidas até por pastores famosos, os quais pouparemos os nomes aqui, mas nenhum da nossa igreja, não se preocupe, você que está na Assembleia de Deus não corre esse perigo, graças a Deus, de crer na mortalidade da alma. O que é que vai dizer essa doutrina? Bem rapidamente, irmão Wellington. Pois bem, realmente nós já vamos citar o nome, a gente estava conversando um pouco atrás sobre isso, porque o que acontece? O versículo 2 ele cria para nós, né, eu digo, um pouco de dificuldade, porque ele unifica a ressurreição dos que vão para a glória eterna com o desprezo eterno, né? Fica unificado e realmente fica essa questão do lapso temporal, se essa ressurreição foi antes, se foi após, mas enfim, para essa questão, para a finalidade do capítulo 12 não é essa, como bem Samuel pontuou. Aqui ele só apresentou isso, que uns ressuscitarão para a glória eterna, e aqui não tem muita dificuldade, todos são unânimes nessa questão, mas o versículo 2 continua dizendo o seguinte: e outros ressuscitarão para a vergonha e desprezo eterno. O que acontece? Existem algumas correntes que acreditam que não é um julgamento eterno. Você não vai ficar eternamente no inferno. Você vai sim passar por um julgamento, vai sim passar um período ali no inferno, até que você será apagado, extinguido, você morrerá eternamente e não terá mais nada disso. Essa corrente é a que nós nos filiamos de forma alguma. A Assembleia de Deus, o pentecostalismo clássico e todos os grandes nomes que nós temos, pastor Antônio Gilberto, pastor Ciro Ciborne, acreditam sim na eternidade da condenação, tá certo? Alguns que defendem a questão da mortalidade da alma se apegam muito na questão da justiça. Que Deus justo e amoroso é esse? Que a pessoa peca ali, vamos pegar uma média de vida aqui que chega de 70 anos. Viveu 70 anos pecando e aí ela vai pagar a eternidade toda por isso? Entendeu? Muitos se apegam a isso. Só que a pessoa com quem ele pecou, contra quem ele pecou é eterno. Ele pecou contra o Deus Santo, poderoso, fundador de todas as coisas. Então, a condenação ela é eterna, sim. Isso não anula e nem macula a justiça e nem o amor de Deus, tá certo? Certo dia, eu aqui na última EBL que teve aqui em João Pessoa, o pastor Juliano Fraga, que é um dos grandes escatólogos, corta essa parte aí. Recentemente, na última EBL que tivemos aqui em João Pessoa, o pastor Juliano Fraga, lá da DPLM de São Paulo, se eu não estiver enganado, ele esteve aqui conosco, foi um dos palestrantes, e tivemos a oportunidade de conversar com ele em alguns momentos, quando estava no translado do aeroporto, do hotel. E em um desses momentos nós conversamos exatamente sobre isso, sobre a questão da morte. Se ele também defendia a tese da morte eterna. E ele também corroborou no mesmo sentido. Ele disse que não faria sentido, não seria justo a pessoa ter ali pecar a vida todinha, pintar e bordar, ver como bem entender e passar um período de condenação e depois morrer, apagar tudo. Acaba sendo vantajoso, acaba sendo para eles lucrativo, não é justo. Muito pelo contrário, a justiça de Deus ela é proporcional, entendeu? Então, no momento que aquela pessoa pecou, passou os 70 anos pecando, a sua condenação ela será eterna também, tá bom? Então, essa corrente de que vai para o inferno só uma parte e depois morreu, acabou, não. A condenação ela é eterna. Passará eternamente a sua vida no inferno, tá bom? E uma outra questão também que vale a pena pontuar, inclusive conversei muito com o pastor Juliano Fraga a respeito disso, é a questão das diferenças que haverá. Nós falamos muito sobre a recompensa do galardão nas mansões celestiais. Quando nos encontrarmos com o Senhor, cada um receberá o seu galardão na proporção do que você fez. Só que isso também se aplica ao inferno, né? Eu tinha até conversado com o Samuel isso mais cedo. Isso também se aplica naquelas pessoas que foram ao inferno. Elas receberão as suas condenações proporcionais às suas vidas terrenas, tá bom? Então, a justiça de Deus, ela é proporcional também, tá bom? Inclusive, no direito, um dos grandes princípios que norteiam é exatamente isso, a proporcionalidade da pena, dela ser equivalente ao ilícito, ao crime que foi cometido pelo sujeito. E a justiça de Deus é da mesma forma. Aqueles que forem condenados para a vergonha e o desprezo eterno, receberão as condenações proporcionais ao que eles fizeram aqui na Terra. Como isso vai se materializar, eu não sei. A Bíblia não revelou. Mas fato é que a Bíblia já mostra isso,
que haverá, sim, tanto no céu, as proporções dos galardões, de acordo com seus feitos aqui na terra, como no inferno também haverá as proporções das suas condenações. Também é verdade. Uma coisa que a gente conversou, Elton, que eu achei interessante, é que você disse que essa eternidade da morte não diz respeito ao tempo apenas de duração dela. Sim, ela é eterna, ela não terá fim. Mas fala também de sua irrevogabilidade. Não tem E mais jeito. É a sua última morte. Agora é a definitiva e é para sempre. Então é interessante esse aspecto mesmo, que a gente não vá fugir aqui de, de, de tentar melhorar o juízo divino, né? Apaziguar um pouquinho o peso da condenação. Não. O cristão deve sentir completamente o peso dessa condenação, o peso de escolher viver uma vida distante de Deus. A gente não pode, não deve, sob pena de receber o juízo divino em nossas vidas, de diminuir essa condenação. A última pessoa que fez isso, que está narrado na Bíblia, que eu estou lembrando agora, foi a serpente no Jardim do Éden, e ela se deu muito mal. E quem foi na onda da serpente também se deu muito mal. Não, mas Deus não quis dizer isso, Eva. Ele não quis dizer que quem comer certamente morrerá. Ele quis dizer que, na verdade, é outra coisa. A gente vai entrar aqui para falar sobre a estratégia da serpente, não vai acabar esse podcast. Mas é isso. Então, não caia nessa da serpente de que Deus não quis dizer isso. Não queira fazer parte do grupo que ressuscitarão, que acordarão para a vergonha e desprezo eterno, morte eterna. Queira fazer parte do grupo que vai acordar para a vida eterna. só para somar com isso também, você falou da questão da eternidade, que essa eternidade tem um caráter de que não pode mais ser reversível, né? De irreversibilidade. Você não tem mais como voltar ao seu estado anterior. Inclusive, a gente vai lembrar muito disso numa passagem que tem, eu não vou lembrar agora, não estou lembrando agora a referência, inclusive, agora há pouco eu falei sobre isso, algumas semanas atrás, no culto de missões, que é quando o homem rico e o Lázaro que estava à sua porta, que ambos morrem, só que um vai para o seio de Abraão e o outro não. E o que vai, vamos chamar aqui de inferno na colocação, ele clama ao pai Abraão para que ele pudesse voltar. E ele diz: vós que estáis aí não podes vir até aqui, e nem os que estão aqui podeis passar para aí. Então, assim, isso já é um exemplo do que estamos narrando aqui, falando aqui no capítulo 12, dado o caráter que não pode mais mudar. Uma vez condenado, para sempre condenado, não tem como quem estiver nas mansões celestiais passar para baixo, apesar que ninguém vai querer, evidentemente, e nem quem está no inferno voltar e tentar refazer novamente. Então, o tempo é agora, o tempo é este de buscar o Senhor, viver em santidade, abraçar verdadeiramente a graça, porque a qualquer momento ele pode voltar e precisamos estar prontos e apostos para tal. É verdade. Essa é a grande conclusão desse trimestre, a grande conclusão da aula de hoje em especial. Para que, professor, falar tanto de escatologia? Para que mergulhar nas revelações proféticas, escatológicas, apocalípticas de Daniel? Para quê? Para isso. Para entender que Cristo é soberano sobre tudo e todos. Recomendo a leitura de Hebreus como um todo, mas nos versículos iniciais, acho que os 3 primeiros capítulos, 4, você já vai encontrar a supremacia de Cristo sobre Moisés, sobre os anjos, sobre os profetas. Então, esse Cristo soberano é revelada a completude da sua obra redentora através das profecias escatológicas. É aqui onde está revelado aonde Cristo vai chegar, aonde ele chegará com sua obra finalizada. Não é só morrer pelos nossos pecados na cruz para nos reconciliar com o Pai, mas o plano é maior, o plano vai além até da sua salvação individual. O plano passa pela restauração de toda a terra, de toda a criação. Até se a gente pudesse traçar um gráfico, a partir da queda a gente vive uma descendência, né? Um gráfico descendente, né? E até o momento da cruz, onde ele entra no momento de inflexão. E aí as coisas começam a melhorar em termos de restauração ao status anterior, né? A porta da graça é inaugurada, as sombras que a lei projetava agora são clareadas, né? A gente enxerga na cruz de Cristo a verdadeira mensagem do Evangelho, e aquilo é revelado a todos aqueles que derem ouvido a essa palavra. E essa revelação leva a uma restauração das nossas vidas até o momento em que ele volta glorioso, instaura o milênio e renova céus e terra. E aí a gente tem o ápice novamente, o status quo ante é estabelecido. Então, é para isso que serve a escatologia, é para que o crente se encha de fé e certeza
convicção daquilo que a gente não vê ainda. A nossa esperança, bendita esperança, que é a volta de Cristo, o retorno triunfal dele posteriormente, com a renovação dos céus e da terra, definitivamente. É o pagamento do salário do pecado. É a morte para aqueles que pecaram. E o apagamento, a aniquilação total do pecado da criação. A criação conforme Cristo criou lá no Gênesis, perfeita, viu que tudo era bom. Aquilo voltar àquele status de perfeição inicial, deturpado pelo pecado. É para isso que a escatologia existe, para nos revelar esses momentos, aumentar nossa fé e nos estimular uns aos outros. Bora, Wellington, a gente não quer fazer parte daqueles que vão acordar para a vergonha, a gente quer fazer parte daqueles que vão acordar para a vida eterna. Bora, Wellington, a gente precisa estar junto e buscando e adorando a Deus, porque essas coisas que hão de acontecer, haverá um tempo que nenhuma outra nação, nenhum outro tempo, outra nação passou. Esse tempo de angústia, da tribulação. Mas naquela ocasião, o povo de Deus que tiver com o nome escrito no livro da vida será liberto, será poupado disso. Então aqui é para isso que serve, é para que a gente possa se estimular em fé para viver o extraordinário por essa viva e bendita esperança. Verdade, né? É uma lição importante de todos os temas bíblicos que nós temos. Se tem um tema que causa divergências, que tem uma série de correntes diferentes, é exatamente a escatologia, né? E desde que não mude a essência, como nós falamos, capítulo 10 tem aquela questão dos anjos, né? No capítulo 12 também tem isso, mas em que pesa essas diferenças, a essência, que é a mensagem, ela não muda. A ordem dos fatores, né? Trazendo agora um termo do ensino fundamental, a ordem dos fatores não altera o resultado. Então, temos que estar sempre atentos, sempre vigilantes, sempre atentos também às Sagradas Escrituras, porque a escatologia gera muita heresia para alguns, né? Tem muitos falsos profetas, como nós lemos aqui em Mateus 24, que vão surgir nos últimos tempos. Vão pregar ensinamentos diversos, como esse que nós falamos agora, de que a morte não é eterna, entendeu? Tem alguns outros que querem alargar uma porta que é estreita, querem facilitar uma vida que não é fácil, ela é difícil. Se você for analisar, todos esses que nós falamos aqui, Daniel, João, Jeremias, todos passaram por grandes provações até receber a revelação de Deus, até passarem a manifestar a palavra de Deus. Então, assim, precisamos estar sempre atentos, sensíveis à voz de Deus, sempre no centro da vontade dele, meditando na sua palavra, bebendo de fontes dignas, de fontes genuínas, porque hoje em dia o YouTube, as redes sociais, o que não falta são pseudo-teólogos, né? Pessoas que dizem ser pastores, dizem estudar a Bíblia, mas que, na verdade, não querem moldar a sua vida à verdade bíblica, mas querem adequar, querem mascarar, maquiar os pecados, fazendo malabarismos teológicos. Então, precisamos estar atentos a isso, sempre firme e abundante no nome do Senhor, porque a qualquer momento ele estará voltando, né? E devemos estar preparados para, naquele dia, escutarmos o nosso novo nome, em nome de Jesus. Amém. Fiquem Amém. todos com a paz do Senhor e uma excelente aula neste domingo.